Casa dos Bichos, oferecimento Cobase, o shopping do seu animal. Olá, seja muito bem-vindo à Casa dos Bichos, um programa feito com muito carinho para você que ama os animais. Quero começar agradecendo a todo mundo que tem escrito para cá várias sugestões de pauta, fotinhos de animais para adoção, perguntas, muito legal. E você que ainda não escreveu, olha, é super fácil. É só escrever para contato@webtvsãocaetano.com.br. Vamos começar esse programa? Olha, todo mundo que tem um animal de estimação sabe que a parte ruim dessa convivência é que eles vivem muito pouco mesmo. E esse momento é muito difícil para todo mundo. Olha, só quem já passou sabe como dói, como é difícil, como é complicado. E o mais difícil é nesse momento, com toda essa dor, você ainda ter que decidir o que fazer com o seu bichinho. Se você vai deixar na clínica veterinária, se você vai enterrar no quintal de casa, pode enterrar no quintal de casa, se você vai cremar, enfim, o que é que você vai fazer? Então, o nosso convidado de hoje vai falar pra gente, vai explicar pra gente como é que funciona, quais são as opções e explicar também sobre a cremação. Então, na Casa dos Bichos, a gente recebe aqui o Sérgio Lascani, que é diretor de marketing do Pet Memorial. Sérgio, muito bem-vindo. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje para poder explicar para o pessoal como funciona o Pet Memorial. Então, vamos começar do princípio. Como é que começou o Pet Memorial? Bom, o Pet Memorial ele começou pelo amor dos diretores da nossa empresa por uma cachorra chamada Pupi, que era uma poodle que na época, em 98 aproximadamente, ela tinha 10 anos de idade. E eles começaram a pensar o seguinte: o que eu vou fazer quando a Pupi não estiver mais com a gente aqui? Onde se surgiu a ideia de se criar o Pet Memorial, que foi o primeiro crematório de animais de estimação da América Latina. Ele surgiu em junho de 2000. Então foi através desse amor que eles tinham na Pupi que se surgiu a ideia de se conceber o Pet Memorial. Bom, então isso foi quando? Em junho de 2000 que surgiu o Pet. Então quase 14 anos. Isso aí. Qual é o público que procura vocês hoje? Eu acho que é uma coisa interessante essa pergunta sua pelo seguinte: o amor não tem classe social. É uma coisa interessante o seguinte, porque a gente já teve clientes que moravam em favelas, tá? E que compraram um Pet Memorial, se sacrificaram e tudo, como você tem pessoa de classe alta que nos procura. Então, quando você tem um amor, porque na realidade o que acontece é o seguinte: hoje, até pela vivência que a gente tem, é muito difícil você falar que tem um animal. Na realidade, você tem um membro da família. É verdade, entendeu? Com certeza. Então, não tem faixa etária e não tem classe social que nos procure. Ou seja, quem ama e quer dar aí dignidade também nesse momento aí tão difícil e complicado. Por que cremar? Qual é a justificativa para a gente optar pela cremação? Bom, primeiro que a cremação ecologicamente é mais correta, né? Porque você veja bem, hoje você tem os grandes centros urbanos, o que acontece? Os grandes centros urbanos são todos verticalizados. Então dificilmente você vai ter um terreno para fazer isso. E que se você acaba por enterrar um animal num terreno, você está contribuindo para poluir o meio ambiente. Porque todo animal de estimação, ele tem substâncias tóxicas que, quando ele entra no processo de decomposição, que chama-se necrochorume, que é extremamente poluente. Só para vocês terem uma ideia, chega a ser até 10 mil vezes mais poluente que o esgoto sanitário. Então, é uma coisa que a questão da cremação, primeiro a questão ecológica, ela já é ideal. Segundo, que eu acho que é uma questão de amor. Porque a cremação, você tem a possibilidade, nós temos cremações individuais, que as pessoas podem guardar em urnas personalizadas aquele animalzinho em casa. Então você acaba recordando, nós temos urnas que parecem um porta-retrato, nós temos urnas ecológicas, que você tem a possibilidade de plantar e nascer uma árvore, que na realidade seria uma simbologia de renascer, né? Então você tem vários tipos de situação. Urnas em que você tem a própria raça daquele animalzinho,
E você Uma tem essa réplica, possibilidade, né? A gente vai até falar sobre isso, a gente tem imagens também do Pet Memorial, mas você está falando em relação à questão dos poluentes. Como é que é, então, aquela tradição, aquela coisa que os nossos avós faziam de enterrar o animal no quintal de casa? Isso pode ou não pode? Na realidade não seria uma coisa legalmente correta. Uhum. Por quê? Porque você está contribuindo para a poluição do meio ambiente. Então, hoje em dia, a gente já é tão difícil a gente ter um lugar limpo. E aqui hoje o que acontece é o seguinte: onde você vai arrumar terreno? Uhum. Então, dificilmente você vai invadir um terreno de alguém, você vai sepultar, vai enterrar numa praça, por exemplo. Você vai invadir o terreno que não pertence a você. Porque a grande maioria mora hoje o quê? Em apartamento. Em apartamento, com certeza. Então você não vai ter onde colocar. E é uma coisa que também, veja bem, quando você tem a possibilidade de cremar, você está do lado. Vamos supor que você enterre num terreno que você achou a 3 quilômetros da sua casa. Você nunca mais vai conviver com ele. E se aquele terreno daqui a um tempo vira uma obra, uma construção, perdeu-se a referência. Uhum. Então qual é a vantagem que você tem quando você faz principalmente uma cremação individual? Você vai estar com o seu bichinho sempre do seu lado. E existe, além do Pet Memorial que faz aí a questão da cremação, existem cemitérios voltados para os animais? Tem um ou outro cemitério, mas eu sempre falo para as pessoas, isso é um alerta que você faz, para ver se eles têm, obviamente, licença de funcionamento, essa coisa toda. Não sou contrário à existência dos cemitérios. Mas uma coisa que eu vou te perguntar que é interessante é o seguinte: para você manter um cemitério, você tem que ter uma manutenção. Uhum. Hoje o cachorro era seu, pertencia a você e tudo. E teu neto? Será que ele vai continuar pagando a manutenção de algo que ele nunca viu? Uhum. Então é complicado, porque, veja bem, como nós temos a experiência, o nosso grupo empresarial, existem cemitérios de ser humano, que existe há mais de 30 anos, em Santos, inclusive. Para manter um cemitério, você tem que ter uma manutenção, uma taxa de manutenção, para você poder manter aquilo limpo, com asepsia, essa coisa toda. Então, o cemitério em si, existe um ou outro. Você tem que tomar cuidado e ver a procedência desse cemitério, se está dentro da... tudo. Quantas cremações são feitas hoje por mês lá no Pet Memorial? Olha, você vai de 400 a 500 cremações mês, aproximadamente. Caramba, é um número bastante expressivo, né? Vocês conseguem dimensionar algum crescimento importante nos últimos anos? Porque essa questão do animal ser um membro da família, ela é muito recente aqui no Brasil. Se você pensar nos últimos 20 anos, imagina que ia ter tanta opção de ração era um negócio que a pessoa dava polenta para o animal, né? Banho, os avós, imagina que iam arroz comprar com carne moída. É verdade, imagina que os nossos avós iam dar um banho com shampoo, um creme de chocolate para hidratar o pelo. É uma coisa muito recente. Mas até, se você me permite, o que acontece é o seguinte: hoje, vamos supor que você veja a medicina veterinária. Uhum. Hoje a sobrevida de um animal de estimação é muito maior. É verdade. Tá? Você tem tratamento de câncer, você tem tratamento cachorro cardíaco, você tem uma série de coisas, clínicas de imagem que antigamente você nunca ia imaginar. Serviço dentário, oftalmo, operação de catarata, essa coisa toda. É verdade. Por que aumentou a tendência das pessoas a cremarem? Porque você faz tudo em vida. Para que aquele animal tenha ou eu digo até aquele pet tenha tudo de bom. Só que as pessoas começaram a valorizar o seguinte: poxa, a vida inteira ele passou comigo, a vida inteira ele me deu o amor, eu tenho que dar uma destinação final digna para ele. Com toda certeza. Aonde que aumentou o número de pessoas que nos procuram justamente para poder se utilizar da cremação. Falando nisso, então, olha, a gente tem a opção da cremação, do cemitério. E qual é a outra alternativa? Quer dizer, a prefeitura recolhe? Geralmente as prefeituras as recolhem, mas a tendência é que vá isso para onde? Então, para onde? Boa pergunta. Depende da prefeitura. Pode ser que alguma prefeitura tenha algum incinerador? Pode ser. Mas geralmente a tendência é que vá parar no aterro sanitário. Poxa vida. Bom, ninguém quer isso, né, gente? Com certeza. A gente sabe. Eu tenho uma perguntinha aqui de internauta para você. Uhum. É a Marta Prevene, aqui de São Caetano. Existe a cremação individual e a coletiva. Como é que eu tenho certeza que as cinzas que a gente recebe
são mesmo do nosso bichinho? Excelente pergunta da Marta. Marta, eu vou te explicar como é que funciona. Toda cremação nossa, ela é acompanhada de um atestado de procedência das cinzas. Então o que acontece? Existe um veterinário, ele vai atestar. Foi cremado o cachorro tal, raça tal, idade tal. Então vem esse atestado de procedência assinado e carimbado por um veterinário responsável para que seja feita essa cremação. Por isso que a gente dá essa garantia, tá? E essa garantia é dada tanto a cremação individual como a coletiva. Só que na coletiva, obviamente, eu não vou ter devolução de cinzas. Já na individual, aquela urna, então vai estar tudo discriminado. Você falou agora há pouquinho sobre as opções de urnas, porque no caso da pessoa que opta pela cremação individual, ela vai receber essas urnas, então receber essas cinzas. Então você contou que tem a ecológica, você contou que tem... Bom, a gente sabe que tem aquelas de madeira. Tem a de madeira. Você vai ter uma urna de mármore Carrara. Mármore Carrara, que você vai ter a imagem de São Francisco de Assis. Você tem urnas de bronze para animais de grande e de pequeno porte. Então essas urnas, você justamente é a raça daquele animalzinho, vem aquela raça em cima de bronze. Você vai ter urna de granitino, que a gente chama. Você vai ter urnas de... Por exemplo, tem uma urna, por exemplo, eu sou de Santos. Então existe uma urna que chama-se hidrossolúvel. Ela é feita de argila crua e para onde você segura, ela é feita de folha de bananeira. Por quê? É o tipo de urna que você joga no mar ou no rio e ela, em torno de 4 horas, ela se dissolve porque ela é feita de argila crua e solta a cinza sem poluir o meio ambiente. Eu te falei um pouquinho antes da gente começar aqui o programa que eu já tive experiência com vocês, porque 2 bichinhos que eu tive, o Eugênio e o Ernesto, passaram lá e eu te disse, infelizmente, não porque não gostaria de tê-los conhecido, mas porque eu preferia muito mais que os 2 estivessem aqui comigo. E aí eu recebi as cinzas de volta e as urninhas, enfim, até a última do Eugênio, ele tem asinhas de anjo, porque eu achei aquilo tão singelo mesmo e enfim. Mas como é que a pessoa tem que fazer se ela não quiser receber essas cinzas? Porque eu acho que tem aí os 2 lados, aquela pessoa que precisa receber para ter, realmente se sentir um pouco... uma dor, amenizar um pouco a dor, mas também tem aquela que ao receber, porque já vai ter passado aí alguns dias, tem aquele impacto, enfim. Se a pessoa não quiser ficar com a cinza, quer fazer a cremação individual, mas ela não quer levar cinzas para casa, qual é a opção que ela tem? Existe essa opção dela não receber as cinzas, né? Depois a gente vai acabar espargindo em jardins, essa coisa toda. Mas existem pessoas também que optam por a cremação coletiva, elas não fazem nem questão de ter as cinzas, absolutamente nada. Ela recebe uma plaquinha só em aço para que ela tenha essa possibilidade. Agora lá também tem um espaço para a pessoa que quiser deixar a urna lá, não existe? Existe um lugar que a gente chama de cinerário, que é um lugar próprio para que você deixe lá e a gente vai cuidar, aquilo é sempre trancado, sempre com... E como é que funciona? Tem manutenção mensal, não, anual? Não tem manutenção. Mas uma coisa interessante do cinerário é que ele acaba virando um santuário, pequeno santuário. Por quê? As pessoas, além da urna, existem pessoas que, coisa interessante até como curiosidade, existem pessoas que levam ração a cada 15 dias e deixam lá fechado. As pessoas levam a coleira, a bolinha, o cobertorzinho, tudo aquilo que ela é uma maneira de que ela tem uma simbologia de como ela continuasse a cuidar. É verdade. Agora nós temos a possibilidade, por exemplo, tem uma urna interessante nossa que chama-se urna baú, porque ela é assim, ela abre e você tem aqui a foto dele. E ela tem um fundo, não é que é um fundo falso, você tem uma abertura como se fosse um porta-joia. As cinzas estão embaixo e essa urna a pessoa pode fazer isso em casa. Então ela deixa a bolinha, a coleirinha, não sei o que, e fecha essa caixinha. Quem está passando, olha e fala, nossa, ele tem não percebe que é uma urna de cinza. Quanto custa, Sérgio, para cremar hoje um animal de estimação? Vai em torno de uns R$700, você tem até 3 mil, uns tops de linha 3 mil, mais ou menos. Pela urna essa diferença. Você tem cremação coletiva, né, que é obviamente mais em conta,
e você tem as cremações individuais, que aí você vai chegar até uns R$3.000, R$3.200 aproximadamente. Bom, você começou a falar dessa opção de porta-joia. Falando em porta-joia, a gente inclusive soube que é possível fazer uma joia com o pelo dos animais, e a gente vai falar sobre isso e sobre muitas outras coisas, muitas perguntas ainda no próximo bloco. Você não pode perder. A vida é feita de descobertas e experiências, de coisas e lugares novos e interessantes. Venha se aventurar! Na Cobasi você vê muita coisa legal e encontra tudo para o seu pet. A Cobasi tem a mais completa linha de produtos para seu animal de estimação. Tudo a preços imbatíveis. Desbrave, explore, surpreenda-se. Cobasi, o shopping do seu animal. Cobasi. Estamos de volta com a Casa dos Bichos e hoje falando sobre o primeiro crematório individual para animais domésticos da América Latina, que é o Pet Memorial. E aqui do meu lado, Sérgio Lascani, que é o diretor de marketing do Pet Memorial. Sérgio, a nossa equipe esteve lá no Pet Memorial e mostrou aqui para trazer aqui para a gente algumas imagens e também uma pessoa que teve seus animais, seus bichinhos cremados lá. Vamos acompanhar? Vamos. Quando se perde um bichinho de estimação, no primeiro momento o que nos vem à cabeça é nunca mais querer outro. Tamanha é a saudade e a dor da perda. Mas é impossível viver sem o verdadeiro amor que só eles são capazes de dar. E não são somente cachorros e gatos. Quem não se comoveu com a história do leão Ariel, que faleceu e reuniu 200 pessoas em seu velório? Outro caso é o do porco Gabriel, que passeava pelas ruas de São Paulo com seu dono e também foi cremado. Que os bichinhos de estimação já fazem parte da família, disso eu não tenho dúvida. Mas assim como nós, eles também vão embora um dia. E aí fica a pergunta, o que fazer neste momento? Muita gente não conhece, mas no ABC existe o Pet Memorial, que tem como objetivo dar um final digno e respeitoso a esse amigo fiel. Sueli conheceu o local através de uma amiga. Sempre amou muito seus poodles, que eram verdadeiros companheiros. E Bonnie, um deles, veio a falecer no mesmo dia em que ela fez o plano. O do Bonnie, como ele teve uma morte assim repentina de uma semana, eu tinha dado a entrada, né, do plano para continuar pagando, tal, né? E ele morreu. Depois de aproximadamente 4 anos, Bruce também se foi, mas desta vez tudo já tinha sido preparado por sua dona. Hoje, Sueli tem como companheiro Billy, que por conta da idade avançada e por sofrer de problemas cardíacos, também já está com seu lugarzinho reservado. Tenho eles desde 45 dias. Então eu sinto assim, eu acho que a gente tem que investir desde, né, até o fim. O espaço é todo planejado para que no momento de tanta tristeza, a paz seja encontrada pela família. Uma área verde cerca todo o pet. Quem preferir pode deixar as urnas com as cinzas dos animaizinhos no cinerário. No caso de Sueli, ela optou por continuar com seus companheiros por perto. Eu resolvi optar porque eu sinto que parece que eles estão juntinho de mim. Quando eu vou limpar as urninhas, eu converso com eles. Hoje, como eu estou aqui, né, até trouxe eles comigo. Falei, vamos passear, vamos lá conhecer um lugar bonito. Outra forma de sentir a presença daquele bichinho que foi tão especial é colocar um diamante fabricado a partir do pelo do animal num colar ou anel. A evolução chegou até um ponto de que hoje nós podemos eternizar aquele carinho que você tinha pelo seu amiguinho por intermédio de um diamante. Pegamos um pouquinho de pelo dele, pode ser um pouquinho do seu cabelo também, não há problema. Misturamos isso e fazemos um diamante onde você pode pôr no seu pingente, cravar
no seu anel, na sua aliança, isso você está eternizando aquele amiguinho que tanto te proporcionou alegrias. Nossa, Sérgio, acompanhando a matéria, assim, a gente tem várias perguntas aqui para te fazer, então eu vou começar pelo final da matéria, que é a questão a respeito da joia, a gente até chamou antes do comercial. Como é que é feito? Quanto de pelo? Quanto tempo demora? Como é que é? Conta tudo pra gente. Na verdade, você pega um tufo de pelo, não precisa ser muita coisa, mais ou menos uma coisa assim. Existem animais que você tem pouco pelo, então você pode raspar uma quantidade para se fazer. Mais ou menos a gente precisa de 2 gramas aproximadamente de pelo para ser feito. Aliás, não só pelo, você pode fazer com pelo, com pena, entendeu? Existe a possibilidade que, às vezes, a pessoa tem aves de estimação há muito tempo, papagaio, essas coisas todas, você pode fazer. Na verdade, o processo ele não é feito no Brasil, ele é feito na Espanha, numa empresa que pertence ao nosso grupo, chama-se Brilho Infinito. Tá? Como é que é esse processo? Você vai fazer em laboratório o que a natureza faz a quilômetros, a mais de 100 quilômetros abaixo do solo. Você vai ter alta pressão, com alta temperatura, em aproximadamente 1.500 graus, a 45 mil atmosferas. A gente brinca que você tentar segurar 7 elefantes na mão, assim, uns 10 elefantes da pressão que é exercida. E dependendo do tipo de diamante que você escolha, a produção dele vai demorar alguns dias. Para a segurança daquela pessoa, mas quem me garante que foi feito com o pelo do meu animalzinho, não sei o quê. O processo de carbonização deste pelo, então quando chega na Espanha vai ter uma câmera como essa assim parada. Está ali a câmera parada, então você vai abrir, porque esse pelo é colocado dentro de um invólucro que a pessoa assina, então vai ser, olha, está aqui a sua assinatura, a câmera fica parada durante o processo que demora aproximadamente uns 40 minutos. Então você vai pegar, tirar esse pelo, colocar dentro de um recipiente, vai levar a um forno, este forno vai carbonizar esse pelo, depois você vai botar numa prensa em que você faz uma pastilha de carbono. Então a pessoa tem certeza... Nossa, muito interessante. E esse DVD ela recebe. Então quando ela recebe o diamante, ele vai receber esse diamante justamente com esse DVD junto, mostrando que foi feito através do pelo do animal. E aí tem opções de cores, de tamanho, como que funciona? Aí dependendo do que a pessoa queira, nós temos 3 tipos de cor, que é o amarelo, canário, que a gente chama, né? O champanhe. Existe o incolor, existe o azul. Tem 3 tipos de cor. Só o que acontece é o seguinte, dependendo, por exemplo, quando você quer o incolor, você só trabalha com o carbono, né? Se você quer o amarelo, você vai misturar o carbono com o hidrogênio. Isso acontece na natureza. Isso não somos nós que inventamos. A natureza, quando ela produz um diamante amarelo ou champanhe, foi o hidrogênio que se misturou com o carbono. E você tem, por exemplo, o diamante azul é o boro. Você vai misturar o carbono com o boro e vai dar aquela coloração azul. Desse processo aí, o mais complexo, qual é o tempo máximo que pode levar para a pessoa receber a sua joia? Olha, em torno de aproximadamente uns 120 dias. Aí ela recebe a pedra. A pedra. E aí ela que vai ela já recebe a fazer pedra lapidada. um anel, um brinco, enfim, aí o que ela decidir. O livre-arbítrio dela. Por exemplo, eu conheço gente que fez pingente, eu conheço uma pessoa que ele tinha um cavalo, tem um cavalo, que ele adora, ele fez da crina daquele cavalo e incrustou o diamante num chaveiro maravilhoso de ouro, só que o olho do cavalo é justamente o diamante. Então quer dizer que, pelo que você está explicando, a gente não precisa esperar um momento de dor, de tristeza, quando o nosso bichinho parte, para fazer essa joia. Quer dizer, você pode fazer em vida, é uma homenagem, gostoso, é legal. Né? Nossa, eu gostei muito. É muito mais gostoso porque você tem até como curtir tudo. Porque o que acontece? Você aí não vai estar relacionado à saudade, mas sim aquela continuidade de amor. Você vai estar sempre com ele junto. E quanto custa esse amor todo? Sérgio, vamos lá. Aí vai oscilar mais ou menos em torno de uns 3 mil reais aproximadamente. Pode chegar a um top de 15 mil. Mas isso aí já seria uma coloração azul, de maior tamanho, mas aproximadamente em torno de uns 3 mil reais. Às vezes o amor custa bem caro. Bom,
Mas quem pode, vale muito a pena. Eu gostei muito dessa ideia. Falando sobre tantas outras coisas ali que a gente viu no vídeo também, então agora vamos lá. Eu tenho várias perguntas aqui para você e eu vou até olhar aqui a fichinha para a gente não esquecer nada. A gente viu cremação ali do leão Ariel, a gente viu também aquele porquinho que todo mundo, acho que porquinho não, né? Porque ele era imenso. 320 quilos, na realidade. 320 quilos o Gabriel. Bom, como é que tem outras espécies? O que mais tem que aparece lá com vocês? Nós já cremamos iguana, nós já cremamos uma tartaruga, que isso foi até bonito porque apareceu 4 gerações de família. Uma tartaruga que tinha aproximadamente 120 anos e ela passou por 4 gerações de família. Nossa. Então você viu o avô, o pai e o filho que foram assistir a cremação. Nós já tivemos cobra, que foi cremada, uma piton, só que era autorizada pelo IBAMA. A gente não vai mexer em nenhum animal silvestre que não tiver autorização de IBAMA para ser cremado. Olha aqui Entendeu? o recadinho, gente. Entendeu? Por favor, se você souber de alguém que tem aí um animal silvestre, uma situação irregular, denuncia. Não deixa isso passar, não. Tem que denunciar. Não pode. Olha, é proibido. Por favor, vamos respeitar aqui os animais, né? Com certeza, né, Sérgio? Porque senão, o que acontece? Você acaba incentivando a ter papagaio, a ter arara, animais retirados de maneira até grotesca da natureza. Então, a nossa preocupação é que esses animais sejam autorizados. Existem pet shops e tudo especializados nisso que tem toda a autorização do IBAMA para que possa ser criado pelo... Uma coisa que a gente assistiu também na matéria foi que a Sueli, que teve seus bichinhos ali cremados, enfim, lá no Pet Memorial, foi que ela disse do pacote, do plano que ela fez, que ela fez antes até do bichinho falecer. Vocês têm, então, como é que funciona isso? A pessoa pode procurar quando o animal está bem, está saudável, para se planejar? Como é que funciona? É até interessante essa sua pergunta pelo seguinte: quando a pessoa adquire o Pet Memorial de maneira preventiva, ela tem a vantagem financeira, porque existe um desconto muito maior, e existe a vantagem emocional, que você não está abalado, nada disso. Então, principalmente a vantagem emocional, você tem muito grande nisso aí. Então, a vantagem financeira, você vai ter um desconto. E outra, uma coisa que talvez as pessoas não saibam, quando você compra preventivamente, nós temos vários pet shops e clínicas veterinárias que têm parceria com a gente, que às vezes dão desconto no banho e tosa, dão desconto em você adquirir um brinquedo. Então você acaba adquirindo uma carteirinha e você tem essa rede de descontos que funciona em São Paulo, Grande São Paulo, o ABC aqui e na Baixada Santista também. Então você tem essa rede de descontos também para quem compra preventivamente. Bom, e como é que funciona a questão da remoção? Se o bichinho faleceu em casa ou numa clínica veterinária, como é esse contato com vocês? Como que é isso? Quando você adquire o Pet Memorial, você tem 3 coisas basicamente. A remoção ela funciona 24 horas, onde a pessoa solicitar. Como eu te falei, na Grande São Paulo, Baixada Santista, Campinas, e você tem a remoção, está inclusa. Então você não vai pagar nada além disso. Além da remoção, dependendo do tipo de urna que você escolha, está inclusa a cremação e o atestado de procedência das cinzas. Todo e qualquer plano nosso já vem dessa forma. A urna, ou seja, se a pessoa optar para cremação individual, o atestado de procedência das cinzas e a remoção durante 24 horas. Entendi. Bom, agora que a gente já falou, acho que deu para entender um pouquinho de como é que funciona. A gente já mostrou aqui essa alternativa, né, que as pessoas que têm um animal de estimação, elas encontram no Pet Memorial. Como que vocês também têm um serviço que é para as pessoas curtirem, não esse momento triste, que é o Clube Pet Memorial. Como é que funciona? O que vocês oferecem? É que nós temos uma arena coberta no Pet, e geralmente a gente faz festas, né? Nós já tivemos lá Carnaval, Natal, nós estamos pretendendo fazer esse ano o Dia das Mães, Dia dos Pais. Você fala, mas Dia das Mães, Dia dos Pais? É como se fosse um filhinho. Então, nós já tivemos, por exemplo, o último que nós tivemos foi a bênção dos animais. Nós trouxemos um frei, ele abençoou os animais, foi celebrada uma missa. Então, existe um espaço físico. Nós vamos ter algumas novidades posteriormente, que eu não posso ainda... conta uma coisinha pra gente, né, digamos Sérgio? assim, nós vamos ter um espaço que vai ser legal para toda a região.
tá? Que a pessoa vai poder visitar, que ela vai poder pegar os filhos para levar. Então nós estamos vendo essa coisa para estruturar. É que eu não posso ainda falar porque ainda não está. Tá bom, mas você volta e conta pra gente. Então tá bom. Bom, lá também parece que tem aula, é isso? Tem também aula para os animais? Nós temos uma parceria com a Alternativa Dog Show. A Alternativa é uma das grandes empresas que existem hoje em São Paulo. Fez vários comerciais de televisão, dentre os quais a da Cofap, que é muito famosa, e por aí vai. E nos sábados existem aulas que são ministradas de agility, né, e de obediência. Porque o que acontece é o seguinte, hoje as pessoas procuram muito também aula de obediência. Você tem aquele cachorro rebelde, porque a gente brinca, porque às vezes o cachorro está passeando com o dono, não o dono com o cachorro. Você sabe que eu vou te dizer uma coisa, eu não podia falar isso, mas o Euclides, que é o meu filhote, ele me leva para passear, ele dá ordem em mim, ele manda lá em casa. Então ele é um pouquinho rebelde, viu, Sérgio? Tô achando que eu vou ter que ir lá visitar vocês. É até bom, faço questão que você vai, até inclusive... vá ver como funciona a aula e tudo, que é muito bacana. Porque a questão da obediência, hoje você faz de um jeito que você não vai maltratar, nada disso. É uma maneira com certeza. Tranquila, de que até para você não ter um animal estressado, porque hoje em dia, às vezes essa coisa de querer sair é estresse mesmo e faz mal para o animal. Você sabe que a gente está aqui conversando, tanto assunto, passou tão rápido, e o nosso produtor, pena que você que está nos assistindo não pode ver a carinha que está fazendo o nosso produtor, fazendo sinal para mim, desenhinho, escrevendo. Gente, infelizmente o programa acabou. Sérgio, assim que você puder falar sobre essas novidades lá do clube, volta aqui, já está convidado, ok? Muito obrigado. Aliás, obrigado pelo convite. Foi um prazer enorme estar aqui. E a principal coisa do Pet Memorial, o principal slogan dele é amigos para sempre. É o que a nossa grande preocupação é isso. Manter sempre essa filosofia no pet. E são mesmo, são sempre, para sempre, os nossos amigos. Um beijo grande para você que nos acompanha, uma excelente semana e até quinta-feira que vem, às 5:30 da tarde. Valeu! Casa dos Bichos, oferecimento Cobase, o shopping do seu animal.